veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque o que era transitória foi para a glória. Muito mais é a glória que o permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Nós não somos o que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Pai, graça nós te damos, Senhor. Se chegamos até aqui, Senhor, é pela tua vontade. Que o Senhor possa nesse momento, Pai amado, trazer, Pai, paz aos nossos corações. Que teu Espírito se manifeste, Pai, sobre essa palavra, abrindo os nossos corações e os nossos ouvidos para compreender. Eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Gente, essa palavra eu passei assim hoje à tarde, né? Amanhã, aliás, né? Que à tarde já depois que eu almocei, eu já não estava mais lendo, mas eu levantei por noite e eu estava aí olhando, né? Vendo essa passagem e eu cheguei à seguinte conclusão, que o ministério da morte, né? Realmente é o ministério da lei, né? E Deus não enviou a lei para glorificar o homem, mas Deus enviou a lei para punir o homem, para matar o homem realmente. Por quê? Porque o homem pecou. Todos estão extraviados, né? Todos perderam a referência com Deus. Então Deus está irado. E Deus continua irado até hoje, né? Então todos aqueles que não estão em Cristo Jesus estão vivendo pelo ministério da morte. E de certa maneira ou está morto ou irá morrer. Pode estar morto espiritual e vai morrer fisicamente. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus está vivo espiritualmente e vai viver eternamente com Cristo. Amém? Amém. Então eu quero começar pelo início. Assim, falar lá do Éden, por exemplo. Quando Deus deu lá no Éden a ciência, né, do bem e do mal, o homem sempre teve liberdade de escolha. O homem sempre teve liberdade de escolha. Muita gente fala que o homem não tem liberdade de escolha, mas na realidade Deus deu ao homem liberdade de escolha. Deus disse para ele: olha, se vocês fizerem tal coisa, vocês vão morrer. Mas se vocês aceitar a minha palavra, vocês vão viver eternamente.
é uma coisa que eu quero dizer para vocês: quando o homem escolheu a desobedecer a Deus, ele assumiu a sua própria culpa. Como assim, pastor? É que quando o homem era considerado inocente no jardim do Éden, aquele homem que falava com o Senhor todas as manhãs, Deus é que era responsável por toda a ação do homem. Deus cuidava do homem, Deus tratava do homem. Nada iria acontecer com o homem se o homem não desobedecesse a palavra de Deus. Mas quando o homem desobedece a palavra de Deus, o homem agora tem consciência do bem e do mal, então ele assume as suas próprias responsabilidades. Veja bem. E como eu assumo a minha responsabilidade, eu agora passo a ser o quê? Culpado por aquilo que eu faço. É como, vamos supor, aqui quase todos nós somos pais, mas eu vou pegar o Michel, que tem um filho menor. O Michel, por exemplo, se o Francisco faz alguma coisa de errado e o Michel corrige o seu filho e fala: olha, Francisco, a partir de hoje, se você repetir o teu erro, eu vou te corrigir, eu vou te punir por isso. Foi exatamente isso que aconteceu lá no jardim do Éden. O homem desobedeceu e Deus puniu o homem. Puniu o homem. O homem, a partir daquele momento, foi declarado culpado. Um homem foi declarado culpado, e por ele ser culpado, ele perdeu toda a identidade que ele tinha com o seu Criador. A partir daquele momento, ele começou a viver. Agora ele ia trabalhar, ganhar o pão com o suor do seu rosto. A mulher ia ter dores de parto. Então o homem perdeu a identidade com o Criador, porque ele agora ele é culpado. Se eu coloco, por exemplo, está ali um relógio de energia, eu coloco lá um cartaz lá, diz: olha, se você tocar aqui, você vai ser eletrocutado. Não toque, por favor. E se você vai e você toca, a partir do momento que eu coloquei placas, coloquei cartazes, avisando que você tocasse, haveria consequência, eu não tenho mais culpa. Mas a culpa é de quem agora o tocou. Foi o que aconteceu com o homem lá no jardim do Éden. O homem perdeu a sua identidade. Agora ele tem responsabilidade. As consequências iam vir, porque Deus disse para ele: olha, no dia que você fizer isso, certamente você morrerá. E aí você pode pensar: mas morreu sim. O homem morreu espiritualmente, o homem envelheceu, a mulher envelheceu, as dores chegaram, a enfermidade chegou, e agora nós pagamos um preço, porque nós desobedecemos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, chega ao ápice, né, que Deus, de alguma maneira, teria que fazer alguma coisa para retratar com o homem. O que é que Deus faz? Deus determina a lei sobre a vida do homem. E essa lei nada mais é de que uma punição sobre a vida do homem. A partir de agora, haverá consequência em tudo aquilo que você fizer. As coisas erradas que vocês vão fazer, vocês serão punidos. E não é uma pena leve, é uma pena de morte. E vem vindo, né, toda essa trajetória. E nós vimos também que quando Caim pecou contra Deus, quando Caim desobedeceu a Deus, Caim matou Abel. Mas na realidade,
Caim já sabia o que era bom e o que era ruim, porque a essência de Deus, o amor de Deus, o homem sempre soube. É por isso que não existe homem inocente. Desde o início o homem sempre soube aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então veja bem, Caim sabia, porque eles já tinham ofertado ao Senhor desde aquela época. Então ele já sabia o que era bom e o que era ruim, o que deveria fazer. E por que Caim não foi punido? Caim não foi punido porque não existia lei ainda naquela época. Mas Deus desagradou piamente do ato de Caim. E a punição de Caim, ela viria mais tarde, pela sua descendência. Então nós vemos aí que não há escapatória para o homem. Eu marquei algumas coisinhas aqui, né? Porque como o texto é um pouquinho longo. Aí eu falo para você, mas Jesus veio para cumprir a lei. Quer dizer, é o único que pode cumprir toda a lei, é Jesus. Então existem alguns ministérios aí que falam que você tem que guardar isso, que você tem que guardar aquilo. Isso é tudo lorota. Não existe isso. Por quê? Desde Abraão, Isaac, Jacó, José, vamos falar de todos os patriarcas, todos falharam, nenhum cumpriu a lei. Só existiu um que foi capaz de cumprir a lei, o único, Jesus Cristo. O único. Então, o ministério das pedras, né, que quando Moisés trouxe as pedras, era o que? Condenação. Condenação. Aí eu te pego. Então, essa lei, por exemplo, quando você fala assim, se você adulterar, você será o que? Condenado. Mas, porque Deus me amou, eu não adultero, porque Deus me amou primeiro. Então eu sinto esse amor de Deus verdadeiro na minha vida. Quando eu digo, se você, por exemplo, alguém te faz alguma coisa de mal, você fala assim, eu perdoo, porque eu já me sinto perdoado pelo meu Deus. Eu já fui perdoado pelo meu Deus. Então a graça é essa. A graça é você saber que você já foi perdoado, que você já foi salvo. Então você vive nessa alegria de não mais pecar. Você vive nessa alegria de querer fazer o bem ao próximo, não porque você tem medo de ser condenado, mas porque você sabe que você é amado pelo teu Deus. Mas a lei você não faz porque você tem medo de ser condenado, mas automaticamente você é condenado, porque você não consegue ficar sem fazer o mal. Existe uma grande diferença entre a graça e a lei. Então tem alguns, por exemplo, alguns religiosos que diz que você não pode participar de alguns rituais. Eu já vi, o pastor Rosildo é da Assembleia de Deus, ele sabe muito bem disso, que tem alguém que muitas vezes comete algum tipo de erro e é punido pelos pastores ou pelos irmãos dentro da igreja e fala, você está 6 meses suspenso sem você poder exercer seu cargo. Não existe isso, pastor, né? E aí tem uns que falam assim, olha, você não vai poder participar da ceia do Senhor porque você pecou, então você vai ficar afastado 6 meses. Espera aí, isso é o quê? Isso é lei. Isso é lei. As pessoas continuam vivendo pela lei. Você determina aquilo que o irmão deve fazer. Espera aí, eu pergunto, você me viu errar aqui algumas coisas já hoje aqui, mas será que você me vê eu errar no meu dia a dia? Não.
Você não é Deus. Só quem pode saber da vida do homem é o próprio homem, ou o próprio Deus. Por isso que Paulo vai dizer assim: examine o homem a si próprio. E veja como você está diante de Deus. Peça perdão, porque a ceia do Senhor nada é mais do que Jesus sendo cravado na cruz, derramando lá o seu sangue e partindo o pão. E quando Jesus foi na cruz, ele foi para quê? Para perdoar os nossos pecados. Então, como que pode ser impedido de alguém participar da ceia do Senhor? Isso é lei. Isso é falta de sabedoria do ser humano. Então o que é que a lei nos traz? A lei, ela vem lá do Monte Sinai. Lei vem do Monte Sinai. E é dado o ministério de que? Da morte. E a graça é dada na cruz do Calvário. Jesus abre os braços para quê? Para nos perdoar. Jesus está, quando ele abre os braços, é para nos perdoar. E escreve aonde? Aonde que era escrito a lei? A lei era escrita aonde? Nas pedras ou nas tábuas da lei. E aonde Jesus escreve hoje os seus mandamentos? Nos nossos corações, na nossa mente, na nossa consciência. Esse é o ministério da graça, aonde Jesus não mais escreve nas tábuas, mas agora escreve em nosso coração. Amém. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Em Jeremias, eu tenho um texto que eu gosto muito, Jeremias 31, 33, que vai falar sobre isso. Ó. Mas este é o concerto que farei à casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse é o mandamento de Deus agora, escrito no coração do homem. Mas eu quero dar um exemplo aqui bem claro, gente. Esse aqui eu acho tremendo. Eu estava pesquisando isso, quando me deparei, é João 8,4. Olha que coisa linda. Olha aí. E pondo-se no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Continua, Mateus. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? E isso dizia ele, tentando-o para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar, escrevia na terra. E quando viram isto, saíram um, a começar pelo mais velho, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Amém. Parou aí um pouquinho. Glória a Deus. Veja bem, quando você olha para esse texto, quando eles começam a insistir para que Jesus falasse alguma coisa, Jesus começa a escrever. O que é que Jesus estava escrevendo? Jesus estava neste momento usando a lei. Exatamente a lei. O que é que a lei dizia? Se você não cometeu nenhum pecado, você pode matar. Eles estavam esperando que Jesus mandasse eles apedrejar. Mas Jesus disse: olha, peraí, se algum de vocês não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. É a lei que diz isso.
estava falando sobre a lei, combatendo eles com a própria lei. Olha, porque ele diz, na lei nos mandou Moisés que tais seja apedrejado, e tu, pois o que diz? Olha como eles eram diabólicos. Espera aí, foi só a mulher que adulterou? Será que a mulher adulterou sozinha? Não, né? Tinha um cabra safado lá também. Olha como eles são diabólicos. Isso eles diziam tentando para que tivesse de que acusar, mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra, como se estivesse perguntando-lhe. Endireitou-se e disse: aquele que dentre vós sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E eles sabiam que todo aquele que pecava tinha o que tinha que fazer? Um sacrifício de sangue, um expiatório pelo seu pecado. E ele sabia que naquele momento, se eles atirassem a pedra, ele estaria sendo punido de morte, porque eles estavam pecando contra Deus. E quando viram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, e estava no meio. E Jesus, aí agora ele começa a escrever agora a graça, o Espírito, dentro do coração da mulher. O que ele diz? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ele disse: ninguém, Senhor. E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não pecas mais. Veja bem, quando você tem Jesus na tua vida, você pode até pecar, porque ninguém aqui já foi glorificado, mas você não tem prazer no pecado. Você foge do pecado. Então Jesus disse: vai e não peques mais. Eu acho que todo aquele que tem Cristo, tem a essência de Cristo na sua vida, não deve andar cometendo pecados. Quem poderia condenar essa mulher? Aquele que não tem nenhum pecado, era o próprio Jesus. Mas o que ele disse? Vai e não peques mais. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor. Jesus estava escrevendo seu próprio mandamento dentro do coração daquela mulher, e ela entendeu. Aleluia. E quando nós olhamos nessa coisa, a gente vê que a lei vai dizer não faça, né? Sempre a lei vai dizer não faça. A graça, Jesus disse: eu sou. Veja bem, quando você olha para a lei diz para você: não faça isso, não faça aquilo, porque você fizer vai acontecer isso, vai ter consequência. Com a graça, Jesus diz assim: eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou aquele que dei minha vida por você. Eu sou aquele que te carrega nas horas mais difíceis. Eu sou aquele que tomei tuas dores, que tomei o teu pecado e cravei na cruz do Calvário para que você não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu disse: eu sou. Jesus, o que Jesus faz? Jesus adquire todo o nosso erro, todas as nossas desgraças, toda a nossa impunidade. Ele traz para si, ele se responsabiliza para que você e eu e cada um que está aqui hoje se sinta alegre e feliz por ter um Deus como Jesus Cristo nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus recebe as nossas vidas. Então, o que nós vemos? Que o justo viverá pela fé. Não podemos esquecer os preceitos de Deus que sempre existiu. O que é isso? Os preceitos de Deus sempre existiu. Eu até gosto de um texto que está lá em Deuteronômio 30:15, que diz assim: olha, hoje diante de ti existem dois caminhos. Existe o bem, aquele que vai te dar a vida, e existe o mal, aquele que vai te levar para a perdição. Então o homem sempre teve escolha. Então é isso que está dizendo: olha, os preceitos de Deus é sempre justiça. Deus é um Deus justo.
Então, não é porque você está na graça que muitas vezes você vai ver de qualquer jeito, porque não, você vai ser punido. Você está na graça, mas não é pela graça. Paulo vai dizer lá em Romanos 4,15, o que é que Paulo diz lá em Romanos 4,15? Porque a lei opera a ira, porque aonde há a lei também, não é esse não, meu Deus, deixa eu perder. Aí 15, não é 15,4, que vai dizer que aonde há a graça, o pecado já não abunda mais. Eu perdi o versículo. Eu acho que esse é o 5, pastor. É o 5? Eu acho que é o... Vê aí. É o 5. É o 1,5? É o 5,1? Se não achar, não tem problema não, Mateus. Todo mundo sabe disso aí. Aqui, é o 5,20, né? 5,20? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Não seria bem esse, mas isso é para vocês. Por exemplo, não é porque a graça, ela veio na sua vida, é que agora você pode achar, pô, eu tenho a graça, então eu vou pecar. Não, de maneira nenhuma. Quando eu tenho uma graça, eu dou graças a Deus por isso e quero viver uma vida agradável ao Senhor, ao meu Deus, aquele que me resgatou das trevas, que me tirou da podridão, que me tirou da lama, que me tirou da escuridão. Eu quero viver agora uma vida realmente de paz com o Senhor, porque nós estamos separados de Deus. Em Gálatas 2,16, vai dizer que o homem é justificado não pela lei, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, nada que fazemos sem estar em Cristo Jesus tem significado algum. Se você faz obras boas, é porque você está em Cristo Jesus. Foi isso que Tiago diz. É porque você já foi batizado em Cristo Jesus. Então a tua fé agora está diante das tuas ações. Então você vai praticar coisas boas porque você está em Cristo Jesus. Então as tuas obras são boas. Em Romanos 5,1, deixa eu ver o que diz. Talvez seja esse aqui. O que diz? Romanos 5,1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos o que? Justificados pela fé. Temos paz com Deus, porque antes nós estávamos o quê? Separados. Inimigos de Deus. Nós somos reconciliados agora com Deus por Cristo Jesus, pela fé. Amém. E o 9? Em Romanos 9,1, o que diz? É o versículo que eu gosto muito. É o capítulo 9, verso 1? Não é, acho que é 9, acho que é 9,5, Mateus. Ou é 5,9, será que é invertido? Eu acho que é o 5,9, né? Esse aí é o 9. Não, eu acho que é o 5,9. Esse mesmo. Logo, pois, mas agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de quê? Da ira. Da ira. É um versículo que eu gosto muito. Eu gosto muito, porque quando você lê esse versículo, o que você entende? Que Deus continua irado. Deus continua irado com o homem. E vai haver, o homem, ele será penalizado por tudo que ele faz.
Mas aqueles que estão em Cristo, o que é que acontece? Estamos salvos da ira de Deus. Ah, peraí, pastor, você não vai passar por alguma dificuldade? Não, eu posso passar por alguma dificuldade, cada um de nós vai passar por alguma dificuldade, mas a ira de Deus, ela não será derramada sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quando Deus olha para a minha vida, olha para a sua vida, Deus não vê mais Rosildo, Deus não vai ver mais Michel, Deus agora vê Cristo Jesus diante dele, e Ele te perdoa, Ele não te condena mais, Ele te livra de toda a punição, e Ele te salva para uma vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós temos esperança porque nós temos um Deus que sofreu todas as consequências por mim e por você. Aleluia, Deus. Olha, uma coisa que eu até marquei aqui, para provar alguma coisa sobre isso, você se lembra que quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, o que aconteceu quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei? Acho que está eu não sei se está em 1 Samuel, deixa eu ver se eu marquei. Acho que eu não marquei. Mas depois eu acho para vocês. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, lá de Monte Sinai, 3.000 almas, em um dia só, foram mortas, foram exterminadas. 3.000 almas. Isso é o ministério da lei. O ministério que Deus punia o homem piamente. Mas o ministério do Espírito, quando Jesus se manifestou pelo Espírito, 3.000 almas alcançaram a salvação. Atos 2, versículo 41. 3.000 almas. Olha o contrário. Quando Deus trouxe, através de Moisés, as tábuas da lei, 3.000 homens naquele momento caíram. Quando Jesus se manifesta através da vida dos seus apóstolos, 3.000 homens são salvos num único dia. Olha a diferença, olha como caminha isso daí. Êxodo 32, 28, obrigado. Aí depois nós vamos dizer o que? Em Gálatas 4, Paulo vai falar de duas alegorias. Essa aqui também eu acho tremendo. Eu fiquei muito feliz em ter pesquisado esse texto hoje. Gálatas 4, Mateus, coloca aí. Gálatas 4, a partir do 21, Mateus. Dize-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, pela promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 conceitos. Um do Monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta é Agar, é Sinai, do Monte da Arábia, que responde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Olha o que está dizendo. Preste bem atenção. Está dizendo que Ismael, filho de Abraão, que Abraão cometeu a besteira de não esperar, que nasceu Ismael,
E esse Ismael é aquele que vem pela lei. É aquele que tem o quê? A sua essência carnal. Ele não tem nada de espiritual. Então ele vai viver exatamente como um homem sem promessa. Mas Isaac não, Isaac veio pela promessa. Isaac, ele veio da promessa de Deus pela Sara. E ele vai dizer que o Ismael, ele é que da Jerusalém terrena. De lá, de onde vocês veem aquele monte de coisa que está acontecendo. De lá. Mas o Isaac é da Jerusalém celestial, é da de cima. É espiritual, aquele que está em Cristo Jesus. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não te dá luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da teu marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac. Veja bem, quando você vive uma vida agora em Cristo Jesus, você passa a participar agora da promessa de Deus, assim como foi com Isaac. Em Abraão, você agora é filho de Abraão pela promessa de Cristo. Mas olha o que vai dizer, mas o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Opa! Então o que Deus está dizendo? Lança fora a lei. Lança fora a lei, não viva mais na lei, porque você não está mais na lei. Jesus já cumpriu toda a lei para que você tivesse liberdade de viver em Cristo Jesus pelo Espírito agora. Então lança fora. O filho da escrava não herdará com o filho da livre. De maneira, irmão, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vê, Mateus, mais um. Vê se tem. Tem mais nada. Né? Então, veja bem, nós somos filhos da promessa. Nós somos irmãos, ou irmão de Isaac, Jacó. Nós somos dessa descendência de Cristo Jesus. É por isso que hoje existe aquelas guerras lá em Israel. Porque o Ismael, ele odeia todo povo que processa o nome de Deus. Deus verdadeiro. Apesar de Israel estar fora, muitas vezes, do caminho do Senhor, mas é o povo escolhido de Deus. É por isso que existem aqueles ataques, o povo todo dia se levanta contra Israel, porque Israel é uma promessa de Deus. Vai chegar o dia que todos nós somos promessa de Deus em Cristo Jesus. Vai chegar o dia que todos os povos serão um só, em Cristo Jesus. Então nós vemos aí, né, que Ismael, ele era o quê? Era uma geração fraca. O que é uma geração fraca, gente? Vocês lembram quando Ismael ele marchou para o deserto? Quem que lembra aqui da passagem? Ele viajou alguns quilômetros, depois sentou embaixo de uma árvore e estava para quê? Para morrer. Sua mãe saiu chorando, largou ele embaixo da árvore e foi morrer. Mas Deus foi misericordioso, foi lá e alimentou. E o que aconteceu com Isaac? Isaac é filho da promessa. Isaac é alguém que é forte. Quando você vive pelo Espírito, você é forte. Você aguenta alguns tipos de consequências que a vida nos oferece. Por quê? Porque você tem esperança. Você não é um qualquer. Você sabe que você é filho do Altíssimo. E você sabe que você não vai estar só nas tuas dificuldades. Você sabe que Deus vai te livrar de qualquer situação, porque Ele prometeu e Ele é fiel para se cumprir.
Isaac, ele colocou um feixe de lenha nas suas costas, ele viajou por 3 dias, e ele perguntou para o pai dele: pai, e o sacrifício? Você já imaginou se você fosse o pai de Isaac naquele momento? O coração de Abraão se cortou naquele momento. Mas Abraão, ele tinha tanta fé que ele disse: Deus proverá. Quando você tem fé, você se torna o próprio sacrifício. Você está pronto a entregar, a matar a tua vida carnal para viver uma vida espiritual em Cristo Jesus. O homem que é espiritual, ele aguenta passar por qualquer situação e passa dando glória a Deus, porque ele sabe que vai chegar o momento que Deus vai segurar na mão dele, vai tirar das dificuldades e vai dar vitória àquele que vive verdadeiramente em Cristo Jesus. Amém. A punição do homem que está em Cristo Jesus pode durar uma noite, mas pela manhã Deus vem com refrigério, Deus vai te alimentar, Deus vai te tirar de qualquer situação difícil. Aleluia. Glória a Deus. Estou terminando porque já, para não ficar muito tarde, para não estender muito. Eu me lembro que quando a Arca da Aliança foi tirada de Israel, que foi roubada e foi levada para algum lugar, e Deus enviou peste naquele lugar, e os como é o nome daquele povo lá, os filisteus, leva esse negócio daqui, porque ele já não aguentava mais, e algumas pessoas que foram carregar a arca foram fulminadas por Deus. Teve um dia só, que 70 homens foram fulminados. Por quê? Porque eles abriram a Arca da Aliança para ver o que estava dentro. O que estava dentro da Arca da Aliança? A lei, as tábuas da lei. E eles tiraram o propiciatório, aquele que representava Cristo. Eles tiraram e nem perceberam que ele estava tirando aqueles que poderiam salvar a vida dele, e olharam para a lei. E a lei matou, num momento só, 70 homens dentro daquela arca, na hora que eles enfiaram os seus olhos lá dentro. Está lá deixa eu ver, em Samuel. Está em Samuel. Vê se eu marquei aqui. 1 Samuel 6,19. Põe aí, Mateus, para a gente ver. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, e até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se estendeu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Toda vez que você desvia os olhos de Jesus e você olha para a lei, você vai ser punido, você vai ser castigado. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um sumo sacerdote que é fiel, que ele agora estende a mão para aqueles que estão nele, para que você não olhe mais para a lei, mas para que você viva nele. Aleluia. Para terminar, Mateus, eu quero só ver Hebreus 12, 18. 7,15 e 12, 18, Mateus. Primeiro 7,15. Estou terminando. Hebreus 7,15. Muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levanta
outro sacerdócio, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aquele sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tanto é melhor conselho, Jesus foi feito fiador. Aleluia! Jesus é nosso fiador. Jesus é o sacerdote eterno, aquele que está acima de todas as coisas. E o 18, Mateus 12, 18, só para eu ensinar. Porque não chegaste à morte, ao monte papável, aceso em fogo, e a escuridão é as trevas e a tempestade, e aos unidos da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que ele não falasse mais, porque não podia suportar o que se lhe mandava, e se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Então terrível era a visão que Moisés disse: estou tão assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, é a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, universal e assembleia, e a igreja do primogênito, que estão escritos nos céus: a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Só até aí. Então, pela lei, o que é que Moisés estava dizendo? Moisés estava dizendo que o povo não conseguia nem sequer se aproximar. O que é que eles falam? Moisés, não, fala tu, fala você mesmo, que nós não somos capazes de suportar o que nós estamos ouvindo. E até Moisés, ele ficou tremendo. Isso é a lei que veio para punir, para matar. Eu admiro muito que tem pessoas hoje que ainda falam da lei, né? Olha, você não está deixando de fazer isso, mas não, o nosso mediador é aquele que tem uma aliança, não agora por sangue de animal, não mais porque você pega e é tirado do seu pecado uma vez por ano, mas é uma aliança que te comprou pelo seu próprio sangue, e que se você estiver em Cristo Jesus, certamente você terá liberdade de não mais pecar, para a vida eterna. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe.